A cidade é sempre um espaço fundamental em qualquer romance, sobretudo. Entre os escritores da tradição clássica brasileira, muitos se ocuparam da cidade do Rio de Janeiro. Machado de Assis talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos. O primeiro grande escritor brasileiro se ocupa da cidade do Rio de Janeiro. Você pode mapear a cidade do Rio de Janeiro nas obras dele, desde o Dom Casmurro, a Esaú e Jacó, a várias das outras obras. Você percebe, sei lá, a Rua Marquês de Abrantes, como ela é importante no Flamengo. Para mim, na condição de leitor, foi extremamente interessante. Eu conheci o Rio de Janeiro mais ou menos tarde. Começar a ler o Machado de Assis de novo e identificar os lugares nos quais se passam as histórias dele, que eu já conhecia sem conhecer esses lugares anteriormente. Ou seja, passar a construir um mapa da cidade extremamente eficaz, extremamente interessante, a partir da leitura de Machado de Assis, seus romances principais, talvez no maior deles, na minha opinião, o maior deles, o Dom Casmurro. Nossa, Dom Casmurro. Assim você me deixa sem graça, Bento. O mesmo acontece com Lima Barreto. Lima Barreto tem uma relação talvez ainda mais direta com a cidade do Rio de Janeiro. Se percebe nas obras dele, num romance grandioso, inclusive como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ou num romance também como A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, uma espécie de crítica entristecida, mas ao mesmo tempo interessada e amorosa à cidade do Rio de Janeiro. Essa relação, como eu disse, na obra do Lima Barreto é muito mais direta. Você percebe, inclusive, na obra dele, os deslocamentos que ele fazia como autor, do subúrbio em direção ao centro da cidade, com os trens antigos, com o bonde até o início da Zona Sul. Tudo isso aparece muito bem descrito e é usado, inclusive, como princípio orientador e ponto de partida para a crítica que ele vai fazer, não apenas à cidade, mas ao país como um todo. João do Rio é um dos maiores cronistas da cidade do Rio de Janeiro. Ele larga, então, esse âmbito um pouco mais amplo do romance que caracteriza ainda a obra de um autor como Machado de Assis, ou até de um autor como Lima Barreto. Ambos também foram contistas, foram cronistas também, mas João do Rio se ocupa da cidade essencialmente na crônica e mostra como a crônica é um gênero perfeito para lidar com as circunstâncias cotidianas, inclusive as mudanças, os processos de mudança pelos quais passa uma cidade. O meu romance A Casa Cai também se ocupa da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a grande tentativa que eu fiz nesse romance é mais ou menos a seguinte: descobrir como o processo de construção da Zona Sul do Rio de Janeiro é paradigmático para compreender o funcionamento da cidade, o funcionamento do país e até o funcionamento do mundo como um todo. Vale para um autor como Machado de Assis, vale para um autor como Lima Barreto, para um autor como João do Rio, aquilo que Marx disse em relação a Dickens, aquilo que Marx disse em relação a Balzac, ou seja, eu aprendi mais sobre o funcionamento da sociedade francesa lendo Balzac do que lendo sociólogos franceses. A literatura sempre foi um veículo extremamente eficaz para compreender o funcionamento da alma aqui dentro e do mundo lá fora.